Boa noite, sejam bem-vindos à Organização Espírita Casa do Caminho. Hoje, dia 5 de julho de 2016. Meu nome é Luciano e eu vou conduzir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Inicialmente, nós convidamos a todos para realizarmos uma oração inicial, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em nome de Jesus, evocarmos a proteção do nosso anjo da guarda que fez de tudo para que pudéssemos estar aqui hoje, evocarmos a proteção dos espíritos protetores da Organização Espírita Casa do Caminho, os bons espíritos, para que possam energizar toda a nossa instituição, para que possamos receber os fluidos positivos, as energias balsâmicas que aqui viemos buscar. Jesus nos ampare, nos proteja e nos envolva nesses instantes. Muito bem. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos toda terça-feira, e nós vamos estudar hoje o capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Especificamente hoje nós vamos estudar a piedade filial. Vamos ler o que Allan Kardec aqui separou no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos comentar na sequência. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para não teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. E aí Kardec explica a piedade filial que nós temos que ter para com os nossos pais, honrarmos os nossos pais, ou seja, tratarmos bem aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe. Afinal de contas, nós somos espíritas, ou pelo menos aqueles que estão chegando pela primeira vez na Organização Espírita Casa do Caminho, estão tendo contato com o Espiritismo, estão compreendendo que a vida ela não começa no berço, e a vida tão pouco acabará no túmulo. Portanto, se a vida não começa no berço e não acabará no túmulo, a primeira coisa que nós temos que ter neste mundo é a piedade filial, ou seja, é agradecermos ao nosso pai e à nossa mãe que permitiu que pudéssemos renascer. Somos espíritos criados por Deus. Esta não é a nossa primeira vida, nem tampouco será a nossa última. Somos criados por Deus, simples e ignorantes, conforme a questão 115 de O Livro dos Espíritos, significa não tínhamos o conhecimento nem do bem nem do mal, e a partir de que nós vamos tendo múltiplas e sucessivas reencarnações, nós vamos adquirindo o livre-arbítrio, vamos desenvolvendo o livre-arbítrio, vamos desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, etc. Portanto, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus, obviamente, permitiu que nós pudéssemos reencarnar. E dessa forma permitiu que os nossos pais nos recebessem. Está correto? Portanto, se nós estamos aqui, a primeira coisa que nós temos que agradecer é a Deus, e em segundo lugar, pelos nossos pais, agradecer aos nossos pais. Mas, Luciano, nós vemos vários tipos de família na Terra, é verdade. Temos as famílias de espíritos simpáticos e as famílias de espíritos antipáticos. Eu gostaria de ter, tu gostarias de ter, você gostaria de ter a família ideal. Qual é a família ideal? A família ideal é que o pai e a mãe nunca brigassem, é que o pai e a mãe nunca entrassem em conflito, é a família em que os irmãos se amassem
reciprocamente, que o sogro fosse uma pessoa boa, que a sogra fosse uma pessoa amável, que todo mundo se entendesse. Afinal de contas, é isso que nós desejamos. Mas o que o Espiritismo nos explica? Que nós ainda vivemos num mundo de expiações e de provas. Ou seja, o mal ainda é superior ao bem. Há muito mais pessoas ignorantes na Terra, muito mais pessoas voltadas ao mal do que pessoas voltadas ao bem. Luciano, não precisamos ser especialistas em espiritualidade, em espiritismo, em religião, para vermos que o mundo está passando por uma transformação. É verdade. E essa transformação que o mundo está passando foi já prevista por Jesus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Como eu posso herdar a terra se eu sou pacífico, se eu sou manso, se eu estou na minha casa? A minha casa pode ser alvejada por ladrões, pode ser alvejada por mísseis, pode ser totalmente destruída e eu morro. E o que eu ganho com isso? Sendo manso e pacífico, vou possuir a terra. Significa dizer que se tu é manso, se tu é pacífico, se tu é voltado para o bem, para o nobre, para o belo, terá novas oportunidades de reencarnar na Terra. Conquanto aqueles espíritos que não aproveitam as vidas sucessivas, as reencarnações, estes serão convidados a reencarnarem em mundos primitivos. Em mundos tal como a Terra era, por exemplo, há 40 mil anos atrás. Porque se existe vida no planeta Terra, se o planeta Terra está dentro do Sistema Solar, que por sua vez está dentro da galáxia chamada Via Láctea, se os astrônomos descobriram milhões de galáxias, milhares e milhares de galáxias, não é? Se no livro A Gênesis de Moisés nós observamos que Moisés fala assim: e Deus disse que as águas que estavam no céu desçam e formam os mares, etc. E foi passando os dias e ele descreve, e Deus viu que era bom. É uma linguagem, não é, simbólica. Como pode ter Deus visto que era bom, se hoje nós sabemos através da ciência que o mundo foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás e que há uma previsão que o universo começou a ser criado há 14,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, depois de 10 bilhões de anos veio o planeta Terra. Claro que 14,5 bilhões de anos atrás, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, é uma presunção, é uma previsão muito presunçosa, porque os astrônomos dizem o seguinte, que o universo começou do Big Bang, os dois átomos colidiram. Ora, de onde que vieram os átomos? O nada não cria nada. Por isso que nós temos que sempre remontar a existência de Deus, porque o nada não cria nada. Se os átomos colidiram, por exemplo, né, que do meu ponto de vista o universo é muito anterior a 14,5 bilhões de anos atrás, né? Nós temos que ter essa ideia. Mas, Luciano, por que você está dizendo tudo isso com relação ao pai e à mãe? Estou dizendo tudo isso porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo, estamos reencarnados na Terra, só que o universo, ele é constituído de múltiplos mundos habitados, superiores ao planeta Terra, inferiores ao planeta Terra, e nós reencarnamos como os espíritos necessários para a nossa evolução. Entende? Se uma mãe educou o seu filho na presunção, fez com que ele se tornasse presunçoso, egoísta e orgulhoso, ressaltando o orgulho da raça, ele assim foi criado, ele assim se tornou uma pessoa egoísta.
uma pessoa presunçosa, uma pessoa que vivia a vida material, não importando-se com a vida espiritual. O importante para ele era conseguir as coisas, era conseguir os bens, não importando para ele que, através dos meios que ele usasse, ele destruísse a vida das outras pessoas. Essa mãe, ao desencarnar, compreende a vida espiritual, compreende o erro da sua educação, modifica-se, instrui-se no mundo espiritual, recebe a orientação do seu anjo da guarda, dos espíritos protetores e amigos, programa uma nova encarnação, reencarna-se, recebe o espírito do filho, que já havia desencarnado, mas que ainda está muito envolvido com as questões da materialidade, está muito envolvido com as questões do egoísmo, não é? Então é uma pessoa que tem muitas dificuldades. Este é um exemplo. Outros exemplos são aqueles: a pessoa destruiu a vida de uma criatura, uma mulher que rouba o marido de uma outra mulher, não é? A outra esposa ficará chorando, e essa que era amante rouba o marido dessa outra mulher. Essa que teve o marido roubado, aquela que ficou sem o marido, criou-se um conflito. Essa que perdeu o marido, a outra que roubou, esta que perdeu o marido, criou-se um conflito. Ela não perdoa, ela desencarna e ainda está com muita raiva, com muito ódio. Então estas duas criaturas, por exemplo, este marido que se casou com a amante, ele reencarna, não é? Ele reencarna, ele poderá ser o pai, e a primeira esposa reencarnará, por exemplo, como uma sua filha. E a segunda esposa, que era amante, também reencarnará como uma filha. E aí houve toda uma programação no mundo espiritual, não é? Os espíritos conversando com aquela esposa que havia sido traída, os espíritos conversando com aquela que havia sido a amante, que depois ficou com aquele homem, dizendo para eles: minha filha, você tirou o marido daquela outra sua irmã. Agora você criou esse conflito, você criou esse débito. É necessário que através do amor, através da lei do amor, da caridade, do perdão, que vocês reencarnem, que vocês estejam juntas, para que através do amor, através do perdão, vocês possam conversar, se unir e seguir a vida adiante. Mas quando isso acontece, quando eles reencarnam, nós passamos por um esquecimento do passado. Muitas vezes, se nós lembrássemos o nosso passado, nós também conheceríamos o passado dele, o passado dela, o passado do outro. O passado, portanto, ele seria um entrave para o nosso avanço. Muitas vezes exaltaria o nosso orgulho e outras vezes nos humilharia. Eu gosto muito de falar, já falei aqui algumas vezes em outros locais que eu vou. Se vocês soubessem que eu sou o Judas Iscariote, talvez vocês não estivessem sentados aí. Porque o Judas Iscariote vai ser sempre o Judas Iscariote. Foi aquele que traiu Jesus. Mas ele traiu Jesus, e além de trair Jesus, ele se suicidou. Então, imagine, olha o débito que essa criatura adquiriu para ela. Traiu Jesus, o modelo, o guia, o nosso mestre. E além disso, se suicidou, se matou. E aí, Divaldo Pereira Franco, médium, orador, espírita, ele, em uma das suas palestras, ele fala o seguinte: Maria, o Judas Iscariotes, ele teve mais, não lembro agora se são 10 ou 12, parece que foram 12 reencarnações com hanseníase, com lepra, para que ele pudesse limpar a consciência de culpa, aquele conflito, aquele débito. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Numa vida de praticamente
Hoje se vive mais, 65, 70, mas quem sabe ele tenha vivido 40 anos, vive 40 anos, fica mais 50 anos no mundo espiritual, por exemplo. Então 12 encarnações foram aí praticamente mais de 1000 anos, até que ele se reencarna como Joana d'Arc, né? Foi traída, melhor dizendo, pelo rei, né, francês, e foi queimada. E aí ele limpou a consciência e continua a sua trajetória evolutiva. Mas se tu soubesses que eu sou o Judas Iscariote, tu, talvez até eu seria aqui malhado, né? Não tem a malhação do Judas Iscariote? Como é a malhação de Judas, né? Põe os bonecos lá e o camarada vai lá e bate no boneco. Mas isso aqui Ia ter que explicar por que para gente. Sábado de aleluia. É o sábado de aleluia. Então, o que acontece? O esquecimento, né? A família, ela não é um acaso. Há toda uma programação espiritual. Mas aí você fala, Luciano, então há família de espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. Claro, por causa que nós estamos vivendo com a família que nós necessitamos. É a melhor família que nós temos, é a família atual. Então, às vezes, o ancião problema, né? A sogra problema, o cunhado e etc. São pessoas da nossa constelação familiar que nós temos que aprender a conviver, aprender a perdoar e ajudar. Agora, falando sobre a piedade filial, acontece que há muitos pais que são negligentes, não é? É claro, há muitos pais que são negligentes, mas mesmo os pais sendo negligentes, nós temos que ajudá-los. O nosso dever é de ampará-los, o nosso dever é de agradecer a oportunidade da vida e de ampará-los. Porque, a bem da verdade, quando é que nós conseguimos caminhar sozinhos? Quando? Plenamente sozinhos, né? Na adolescência, mas até os 5 anos, 6 anos de idade, nós somos totalmente dependentes dos pais. Ainda que os nossos pais não tenham sido os melhores pais, nós temos essa obrigação de retribuir, não é? O amor, retribuir o carinho, ou dar o carinho, mesmo que nós não tenhamos recebido o carinho, dar o amor, porque é um dever, nós estamos aqui. E se ele não foi o melhor pai, se ele nos pagou com uma moeda amarga, se ele nos bateu, se ele não nos deu atenção, se este pai não esteve conosco nas reuniões escolares, se este pai, ao invés de dar o primeiro alimento para o filho, que é mais fraco, alimentava-se e deixava praticamente as sobras, não é? Para o filho. Se este pai batia na mãe, ou se esta mãe também era rebelde para com o seu filho, não é? Mesmo assim, nós temos que ter a gratidão, porque é só através da gratidão, é só através deste amor que Jesus nos ensinou, é que nós vamos avançar, que nós vamos conseguir. Se nós não temos os pais ideais agora, muito pior será nós pagarmos com a ingratidão. Há muitos filhos que pagam com a ingratidão, não é? Há muitos filhos que reencarnam, não é? Por exemplo, o pai e a mãe já avançou na economia espiritual, o pai e a mãe possivelmente tenha contribuído para que o espírito que está agora encarnado como sua filha, este espírito do pai e da mãe, tenha contribuído no passado para que este espírito pudesse fazer coisas erradas, transgredir a lei de Deus. Mas o pai e a mãe, na economia espiritual, né, foi progredindo, compreendeu, recebeu novamente esse espírito que eles mesmos ajudaram a se desviar do caminho do bem, mas este espírito, não é, às vezes, ele não, ao contato com esses pais, não é, que muitas vezes foram seus inimigos, há pais que foram inimigos dos seus filhos em vidas anteriores. E o filho, no contato com os pais, possivelmente, né, é o que acontece, ele sente uma repulsa instintiva. Ele não confia no pai.
Ele não confia na mãe. Ou vice-versa. O pai e a mãe não confiam na criança, não confiam no filho. Né? Então são as reminiscências do passado. Não são esses casos que nós observamos no nosso dia a dia, na televisão? Possivelmente o Espiritismo não nos dá pistas para entendermos o caso da jovem Richthofen, que em 2002, num conluio com os irmãos Cravinhos, mandou assassinar os seus pais. É claro, então estamos aqui estabelecendo algumas hipóteses. Não estou lendo aqui numa bola de cristal, mas o Espiritismo é possível, ele nos explica. Talvez seja essa uma explicação. A Richthofen sentia aquela repulsa instintiva, né? Associou-se com os Cravinhos, e além dessa repulsa instintiva, também tem o componente espiritual. É claro que se ela não gostava do pai, planejava fazer algo contra o pai, os espíritos malignos, os espíritos do mal, lendo o pensamento dela, também se associaram a ela e aos irmãos Cravinhos, para que o fato se consumasse. Né? Portanto, é claro, um crime que deve ser exemplarmente punido, não é? Matar os pais. Mas o Espiritismo nos dá pistas para nós entendermos. Porque caso contrário, fica muito difícil nós entendermos isso. Né? Uma moça que recebeu tudo do bom e do melhor, morava num bairro bom, no Brooklyn, e etc. Tinha de tudo, o pai engenheiro, a mãe médica, e etc. Então o Espiritismo nos dá estas pistas. Portanto, nós temos que compreender que a formação da família não é fortuita, que nós precisamos respeitar o nosso pai, precisamos respeitar a nossa mãe. Nós observamos hoje em dia a história de Eduardo Lira. Eduardo Lira, ele nasceu em uma favela, hoje chamada de comunidade, em Guarulhos. O seu pai se envolvia com drogas, era um viciado. O seu tio foi assassinado, não é? Problemas na família. E ele, Eduardo Lira, a sua mãe era diarista. Moravam num barraco e o seu berço não era um berço. Ele dormia numa banheira, não é? Porque os pais não tinham condições de cuidar da criança, de comprar os móveis adequados. Muito bem, o seu pai tornou-se CEO do tráfico de drogas. Imagine o que é uma pessoa ser o CEO, Chief Executive Officer. Era a pessoa que distribuía as responsabilidades para os outros traficantes e criou a meritocracia, ou seja, quem vendia mais droga, quem eliminava mais inimigos, ia crescendo na organização criminosa, até que o seu pai foi preso. E ele ia visitar o seu pai na cadeia com a sua mãe. Ele ia com a sua mãe e via a sua mãe sendo vistoriada. Os guardas despiam a sua mãe e via a sua mãe despida, sendo vistoriada. Ele, como criança, né, numa situação bastante desconfortante, vendo a sua mãe vistoriada na cadeia, para observar, os guardas observarem se ela não tinha nenhuma arma escondida. Muito bem. Ou seja, o Eduardo Lira tinha tudo para não dar certo. E a sua mãe falava para ele, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Ele tinha tudo para se tornar um traficante, ele tinha tudo para seguir o exemplo do pai, mas foi estudar jornalismo. Estudou jornalismo e o professor disse a ele, você escreve muito ruim, você nunca será um jornalista. E ele voltou para casa e disse para a mãe, o professor disse que eu nunca serei um jornalista porque eu não tenho habilidade para escrever, eu vou desistir. E a mãe, você não vai, eu vou desistir. E a mãe, você não vai, eu vou desistir. Você não vai. E ele não desistiu, se tornou um jornalista, fez pesquisas com várias pessoas importantes, começou a escrever, mas percebeu, não é? Visitou e conversou com mais de 25 mil jovens nas escolas de periferia e percebeu que esses jovens tinham potencial, mas não tinham a oportunidade.
Então ele queria mostrar para estes jovens da periferia que é possível a pessoa se transformar, que é possível a pessoa, não é, crescer, mesmo vindo de condições adversas, de condições difíceis. Ou seja, os jovens, obviamente, inicialmente duvidavam, mas ele era um exemplo vivo de um jovem que veio da comunidade, que estava crescendo, não é? Ele fundou uma organização não governamental, Gerando Falcões, em Poá, aonde ele trabalha com os jovens, com música, com canto, com artes e etc., atendendo já mais de 300 mil jovens. Ou seja, ele tinha de tudo para não crescer, mas ele quis crescer, ele quis se desenvolver. Honrou a sua mãe, né? E não seguiu o exemplo do seu pai, e além disso, o seu exemplo fez com que o seu pai também se transformasse. Então, meus amigos, eu quis trazer aqui o exemplo de Eduardo Lira, porque talvez nós tenhamos problemas com o nosso pai. Talvez nós tenhamos ali no passado alguma briga com a nossa mãe. Mas o Eduardo Lira teve uma vida muito difícil, vivia na comunidade, não tinha muitas vezes o que comer, não tinha muitas vezes o que vestir, estudou com dificuldades e venceu. E muitas vezes nós temos uma casa, nós temos um abrigo, nós temos as condições materiais e continuamos a guardar lixo tóxico na nossa mente, no nosso espírito, não é? A mágoa que nos prejudica. Portanto, a minha sugestão para os senhores, para as senhoras, é que se tenhamos alguma mágoa dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, que possamos visitá-los, que possamos ir até eles, que possamos dizer-lhes muito obrigado, porque eles nos deram a vida. Não importa se eles erraram, não importa se eles não fizeram tudo o que deveriam ter feito. O que importa é que nós precisamos agradecer-lhes. Importa que nós precisamos honrar. Honrar o pai e a mãe, ter a piedade filial, não é deixar o pai e a mãe no cômodo mais infecto da casa. Não é deixar o pai e a mãe no menor cômodo da casa. A piedade filial é cuidarmos do nosso pai, da nossa mãe, na velhice, nas suas necessidades. Ajudarmos de acordo com as nossas possibilidades, né? Eles não nos cobraram o leite quando éramos crianças. Eles não nos cobraram as horas de sono, de vigília, que eles perderam quando éramos crianças. Eles não nos cobram os dias e as noites que estiveram conosco, levando-nos ao hospital, levando-nos tomar vacina. Então, é necessário que nós retribuamos tudo aquilo que eles nos fizeram. E se não nos fizeram, vamos amar, porque são os pais que nós necessitávamos ter. Talvez não eram o melhor, mas são os pais que nós necessitávamos ter. E se continuarmos com a rebeldia, se continuarmos, né, rebeldes, se continuarmos com mágoa, aí sim nós ainda vamos continuar, né, tendo as dificuldades de ter pais melhores em vidas futuras. Porque ninguém que está aqui, ao desencarnar, vai dar susto em Deus. Que negócio é esse? Claro, porque nós vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual e vamos reencarnar múltiplas vezes ainda. Então, vamos corrigir os nossos passos, né? As nossas metas, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda estamos na carne, enquanto ainda estamos com os nossos pais. Dizer obrigado aos nossos pais, obrigado a Deus, né? Porque hoje nós estamos aqui por causa deles. Eu, na minha vida, eu sempre tive o exemplo da minha mãe, que sempre cuidou da minha avó, que viveu uma doença degenerativa durante quase 9 anos, um derrame. E minha mãe, antes da minha avó ter o derrame, sempre ia aos finais de semana para a casa da minha avó e cuidava da minha avó. E eu ajudava também, eu ia passar os finais de semana na casa
da minha avó. E minha mãe sempre cuidando da minha avó, porque a minha avó, ela, antes de ter o derrame, tinha praticamente 30% de uma vista. Deu uma cabeçada no móvel, perdeu um olho, a visão de um olho, e da outra ficou com 30%. Sempre teve dificuldade. E quando a minha avó teve derrame, aí aumentou ainda mais os cuidados da minha mãe. Com a minha avó, foi contratada uma enfermeira, uma empregada naquela época, né, para cuidar, etc. E eu mesmo, ainda jovem, tive a oportunidade de cuidar da minha avó, porque ela não conseguia tomar banho sozinha. E a pessoa que, mesmo sendo uma pessoa já de idade, quando a pessoa tem essa necessidade, acaba se perdendo um pouco o pudor. E eu, com 18, 19 anos, ajudava a minha avó a tomar banho, porque minha mãe estava em outra atividade, não é? Enfim. Então a gente vai aprendendo, né, na família, as dificuldades, vai aprendendo a ajudar, vai aprendendo a colaborar. Eu estou aqui hoje graças à minha mãe. Estou aqui hoje graças ao meu pai. A minha mãe que me ensinou o Espiritismo, ao meu pai que a apoiou, a meu pai que ainda hoje é sustentação para a minha vida, para a vida da minha mãe. Minha mãe hoje é uma cadeirante, não é? Então depende muito das coisas. Eu, graças a Deus, ajudo na medida do possível. Ela me ensinou o Espiritismo, foi expositora durante 10 anos no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Quando as pernas delas ficaram fracas, as minhas já estavam fortes. E no André Luiz, por exemplo, é um pouco diferente a metodologia. O André Luiz tem sempre a reunião dirigente e o expositor. Então abre-se a reunião com o dirigente, faz uma prece inicial, tem a exposição e depois o dirigente ele termina também com uma prece e a vibração. E com a graça de Deus, tive a oportunidade de estar com a minha mãe, fazendo a exposição e ela dirigindo, mais de 126 vezes. Ela dirigindo. E como é que ela vai? Ela vai de cadeira de roda. Se eu não a levá-la, ela não vai. Então, eu me sinto muito satisfeito, né, de poder trabalhar com a minha mãe e de poder colaborar. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa ter exemplos do Eduardo Lira, né, de que a gente tem que fazer pelos nossos pais o máximo possível, né, o máximo possível. Diz o Mário Sérgio Cortella o seguinte: não existe isso de fazer o impossível. As pessoas não deveriam falar eu vou fazer o impossível. Nós temos que fazer o melhor. Enquanto nós não tivermos melhores condições de fazermos melhor ainda. Tá certo? A mensagem era essa, de nós amarmos os nossos pais, agradecermos os nossos pais. E agora vamos vibrar pelas famílias que estão vivendo conflitos. O momento da vibração da oração é o momento em que eu vou conduzir o pensamento e vocês também vão pensar naquilo que eu sugerirei. Em nome de Deus, nós pedimos a Jesus que envolva em vibrações positivas e de paz todas as famílias em que os espíritos estão vivendo conflitos de inimizade, conflitos de ingratidão, conflitos de discórdia. Senhor Jesus, ampare ao pai, ampare a mãe que sofre a ingratidão. Ampare, Senhor Jesus, ao filho que muitas vezes é maltratado pelo seu pai, maltratado pela sua mãe. Dê forças a estes nossos irmãos que passam por esta prova, por esta expiação. Senhor Jesus, nós te pedimos por toda a constelação familiar. Nós te pedimos por aqueles que não são os pais consanguíneos.
que são os tutores, muitas vezes os tios, as tias, às vezes os avós. Fortaleça, Senhor, toda a família. Fortaleça a nossa família espiritual. A nossa família espiritual que nos energiza com bons fluidos. E fortalece também a nossa família consanguínea, que muitas vezes suga as nossas energias, em virtude da nossa incompatibilidade de pensamentos e de atitudes. Que possamos nos unir, que possamos voltar para as nossas casas e dizer à nossa esposa, eu te amo, ao nosso esposo, de chamarmos a nossa mãe ao telefone, ao nosso pai, de dizermos, pai, mãe, muito obrigado por tudo que fizestes, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Muito obrigado, meu pai e minha mãe. E por fim, agradecemos a Deus nosso Pai pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos. Muito obrigado ao Senhor.